Olá meninas, última aula, mês de novembro. Agradeço já a todas vocês que chegaram até aqui, final do curso, isso é muito importante, parabéns pela dedicação de todas vocês. E hoje a gente traz um tema muito importante. No último dia 20 de novembro, nós tivemos um dia em referência à consciência negra. Então a gente traz para essa aula este tema e quem vai falar sobre isso é a Maria Silva Oliveira e ela é coordenadora do Instituto GLE10. Confira a aula e daqui uns dias estaremos juntas na formatura. Boa tarde a todas as pessoas que... Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite a todas as pessoas que nos assistem, porque a aula é gravada, né? E ela vai poder ser vista em vários momentos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite da Sandra para, mais uma vez, estar aqui com vocês, promotoras legais populares de Suzano. E hoje, especificamente, o nosso tema será o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. Eu entendo que nós estamos vivendo um período de extrema importância tratar desse tema, né? É muito interessante poder falar com vocês nesse 20 de novembro, porque eu entendo que nós precisamos trazer para o presente os legados da luta da população negra. Nós estamos passando por um período bastante singular, né? Um momento onde o Estado brasileiro, que sempre atuou de forma a marginalizar a população negra, né? O Estado que nós, dos movimentos negros, do movimento de mulheres negras, costumamos denominar, né? Costumamos não, entendemos que é um Estado genocida, né? Nos últimos 3 anos, tem um governo que também, né, se declara antinegro. Então, nós estamos tendo a junção, nesse período, de um Estado, não é, que sempre atuou de forma a exterminar a população negra, não obstante todas as conquistas que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, né? Só que neste momento histórico nós também temos um governo que atua de forma a precarizar, né? A inviabilizar a vida da população negra, né? Porque quando esse Estado se manifesta contra pobres, contra quilombolas, contra indígenas, né? Contra pobres, principalmente, nós estamos falando da população negra, né? Porque nós sabemos que a maioria, majoritariamente, as pessoas pobres desse país são negras, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês, e nós vamos conversar um pouco sobre esse dia 20 de novembro. Deixa eu ver se eu estou... tá. Eu me organizando aqui com o PowerPoint que eu montei para vocês. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Para trazer um pouco do histórico do que significa o 20 de novembro para nós, essa data foi pensada no início da década de 70 por um grupo de universitários no Rio Grande do Sul.
Esse grupo se chamava Grupo Palmares, né? Ele foi fundado, como já disse, por esse grupo de universitários, dentre eles o Oliveira Silveira, e eles idealizaram o Dia de Luta do Povo Negro, tá? Como um dia que marcasse a resistência da população negra contra a escravidão e contra o que eu já trouxe para vocês, essa política de marginalização, de exclusão da população negra, né? Então, a data escolhida não podia ser outra que não o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que aconteceu no dia 20 de novembro de 1695, né? E a escolha dessa data era exatamente fazer um contraponto com o 13 de maio, que até então era a data, digamos, oficial do Estado brasileiro, da abolição da escravatura, mas como uma bênesse desse Estado, como uma bênesse da Princesa Isabel, sem que a historiografia hegemônica, branca, evidentemente, trouxesse para o nosso conhecimento, trouxesse para essa história a agência, o protagonismo dos negros e negras escravizados, né? Hoje, principalmente nos últimos 40 anos, nós temos aí pesquisadores e pesquisadoras negros, negras, que trouxeram para o nosso conhecimento a história de luta e resistência da população negra, mas desta forma abalizadas, né, em pesquisas, em documentos que, ao contrário do que muitos diziam, né, que o Rui Barbosa havia queimado essa documentação sobre a escravidão negra para evitar que os senhores de escravos pudessem pedir indenização quando da abolição da escravatura, muitos documentos foram guardados e não estavam nas mãos do Estado brasileiro, né? Estavam, por exemplo, com a Igreja Católica, né? Nós tínhamos os documentos, por exemplo, das delegacias, as queixas, né? As notícias crimes que nós chamamos hoje, por exemplo, de escravos fugidos, né? Então, foi possível para os pesquisadores negros, e aí eu quero fazer um adendo para que vocês, caso queiram e tenham interesse em pesquisar, que acessem o portal do Gueledés. Nós temos no portal do Gueledés uma coluna exclusiva dos pesquisadores, historiadores negros, que traz para a gente essa história contando a agência de negros e negras durante o período de escravidão e também no pós-abolição. Então, era importante que nós fizéssemos esse contraponto, né? O Dia da Consciência Negra, ele representa para nós uma forma de valorizar a cultura, né? A história e o papel político dos afros brasileiros em nossa sociedade, né? Ou valorizar essa agência, esse protagonismo que eu já vinha falando para vocês. Então, só retomando, em 1971, o Grupo Palmares de Porto Alegre idealiza o Dia da Consciência Negra, né? Para marcar esse dia de luta da população negra.
O movimento negro desestruturado pelo golpe militar de 1964, né? Em 1978, quando se reúnem em 14 de julho, salvo engano, de 1978, para denunciar, né, a morte de jovens negros nas delegacias, tá? Aqui no Teatro Municipal, né? Neste caso específico, um jovem negro que foi morto numa delegacia em São Paulo, mas também denunciando o extermínio de jovens negros no Brasil. A gente vê nascer aí o movimento negro unificado. E também, nesse período, o movimento negro unificado decide adotar o 20 de novembro, como propunha o Grupo Palmares, como um dia de luta da população negra. Nesse interim, não é? Nós entramos em 1984 no período de redemocratização do país, né? Cai a ditadura militar, é chamado um Congresso Constituinte e a população negra se mobiliza para inserir as suas pautas nesta Constituição que estava sendo escrita. Eu acho que todos vocês acompanham no final do ano passado, no aniversário da Constituição brasileira, em outubro de 2021, aconteceu, e mesmo agora, né, em 2022, por conta dos 200 anos da independência do Brasil, nós tivemos uma série de matérias jornalísticas, inclusive no Fantástico, falando de como foi pensada a Constituição do Brasil. Como eu disse, nós estávamos aí no final da década, em meados da década de 80, 1985, 1986, foi chamada o Congresso Constituinte para escrever a Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. E toda a sociedade brasileira pôde contribuir para a escrita dessa Constituição. Então, o movimento negro se mobilizou para participar desse processo constituinte. Nós temos congressistas que devem ser conhecidas de vocês, como, por exemplo, Benedita da Silva, né? Paulo Paim, naquele momento histórico, o K.O., Carlos Alberto, né? Um parlamentar do Rio de Janeiro negro, que depois escreveu a Lei 7.716, de 1988. Nós tínhamos Abdias de Nascimento, falecido, não é? Fazendo essa articulação junto com o movimento negro para que a gente pudesse colocar as nossas reivindicações, né, na Constituição Federal. E a população negra, o movimento negro, né, logrou êxito em trazer para a Constituição Federal uma série de conquistas importantíssimas para a população negra. E, para citar um exemplo, foi com essa articulação que hoje consta na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 42, a criminalização do racismo, né? O racismo, a partir de 1988, passa a ser um crime imprescritível e inafiançável, né? E, por conta disso, para que pudesse este artigo da Constituição Federal, esse inciso 42, ser regulado, foi que
o Carlos Alberto, o KO, Carlos Alberto Oliveira, o KO, apresentou a Lei 7.716, que é a lei que regula, né, esse parágrafo 42 da Constituição Federal. Mas uma série de outras importantes direitos constitucionais foram colocados na Constituição de 1988 para favorecer a população negra. Então, por exemplo, o respeito, né, à cultura afro-brasileira, a importância de que essa cultura e a história afro-brasileira seja disseminada, né, para a população. E, a partir daí, foi possível que a gente pudesse buscar no Legislativo a aprovação da Lei 10.639, por exemplo, mas eu já chego lá. Bom, 1988, nós temos aí uma série de conquistas importantes, né, inseridas na Constituição Federal de 1988. Né? O movimento negro continua suas articulações, né? E, em 1995, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, então já estabelecido pelo movimento negro, acontece a Marcha Zumbi dos Palmares para Brasília. Essa marcha marcaria os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, que, como eu disse anteriormente, e só para lembrar, foi morto em 1695. Ainda, né, com a atuação e com a luta do movimento negro, em 2003, a data do 20 de novembro entra para o calendário escolar com a edição da Lei 10.639, né, que regulou o artigo da Constituição Federal, como eu já tinha dito para vocês, né, e que instituiu, fez uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir o artigo 26A, obrigando o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, em todos os períodos de ensino. Então, no básico, no fundamental, no médio, enfim. Nós temos uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira aqui nas nossas escolas. Infelizmente, acho que todas nós temos conhecimento disso, existe ainda hoje, quase 20 anos depois da promulgação desta lei, né, uma enorme dificuldade na implementação desta determinação legal nas escolas. E aí eu volto para falar para vocês de como nós estamos vivendo naquele período, desse período singular que eu disse para vocês quando eu comecei a minha fala, né, de que o governo brasileiro, né, tem efetivado medidas que enfraquecem a democracia, né, que legitima ações de racismo, demoniza outras religiões que não a religião evangélica, não é? Então, o que já não era o melhor dos mundos, mesmo durante um governo progressista, para a população negra, né? E, volto a repetir, as dificuldades de implementação desta lei
se recrudesceram, né, nos últimos 3 anos, de 2019 para cá. Tá? Bom, em 2011, a data, não é? O 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, acaba oficializado pela edição da Lei 12.519 de 2011, assinado pela presidenta Dilma Rousseff. Tá? A data é oficial, mas não é ainda tratada como um feriado nacional, a exemplo do que acontece como o feriado de Tiradentes, por exemplo, né? Que é o nosso mártir da independência do Brasil. Tá? Então, nós temos agora o dia 20 de novembro como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Tá? Atualmente, nós temos 5 estados e mais de 1.000 municípios que incluíram o dia 20 de novembro em seus calendários oficiais. Aqui em São Paulo, por exemplo, o dia 20 de novembro é um feriado, né, na cidade de São Paulo. Né? Mas não é ainda um feriado nacional. E já há algum tempo existe um movimento, né, principalmente dos comerciantes em muitos estados e municípios, para que o 20 de novembro seja esquecido. Né? E a gente, nós do movimento negro, do lado de cá, ficamos na resistência para que este acabe por sendo oficializado como um feriado nacional. Tá? O senador Randolph Rodrigues apresentou um projeto de lei no Senado em 2017, no sentido de que essa data se torne realmente um feriado nacional. Eu trouxe o nome deste livro, ele está disponível na internet em PDF, caso vocês tenham interesse, A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Assembleia Nacional Constituinte, né? Que foi aquele movimento que eu falei para vocês, que permitiu que muitas das demandas do movimento negro fossem inseridas na Constituição Federal de 1988. Ok? Bom, eu já falei sobre isso, né? Dessa mobilização do movimento negro, visando o processo constituinte, que também foi pensado em vistas à comemoração do centenário da abolição, 1988, né? Já falei sobre isso com vocês, e aí eu trouxe alguma legislação que a gente chama de legislação antidiscriminatória, que consta na Constituição Federal de 1988. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 3º, que vai dizer que o Brasil repudia, né, o terrorismo e o racismo, por exemplo, né? O artigo 3º, que vai falar da dignidade da pessoa humana, né? E que vai falar que o racismo é uma prática, né, não aceita pela nação brasileira. Como eu disse para vocês, artigo 5º, inciso 42, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, e a lei é a Lei 7.716.
Eu acho que um outro legado importante da luta e resistência da população negra, que a gente não pode deixar de trazer para conhecimento de vocês, promotoras legais populares, que são defensoras de direitos humanos, não é a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata. Tá? Esta conferência, que nós chamamos Conferência de Durban, ela aconteceu em Durban, na África do Sul, entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro de 2001. E foi esta conferência que possibilitou, né, uma série de outras conquistas legislativas que eu já vou apresentar para vocês, né? Porque esta conferência, que teve uma participação muito importante do Estado brasileiro, inclusive a relatora desta conferência é uma mulher negra brasileira, Edna Roland, e é nesta conferência que o Estado brasileiro, nesse período governado por Fernando Henrique Cardoso, reconhece, não é? Tem o texto dessa conferência, o Brasil reconhece a dívida histórica que tem com a população negra em razão dos quase 400 anos de escravização de povos africanos. Tá? E, portanto, o Estado brasileiro tem essa dívida com os afrodescendentes, com os descendentes desses africanos e africanas escravizados. Tá? Desta conferência, nós temos a Declaração e o Plano de Ação de Durban, de 2001, e aqui eu vou dar um pulo, depois, se for o caso, eu volto. A partir de então, né, nós temos como legislação antidiscriminatória a História da África e do Negro do Brasil, que é de 2003. Tá? Então, é uma lei que é promulgada 2 anos após, né, a experiência de Durban. Nós temos, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, certo? E, em 2012, a Lei de Cotas, né? E tudo, estas legislações que eu acabo de dizer para vocês, é fruto da articulação da população negra, né, brasileira, mas não só brasileira, da América Latina e do Caribe, na Conferência de Durban, na África do Sul, que aconteceu em 2001. Tá? Eu acho que é importante também eu colocar para vocês, promotoras legais populares, que as mulheres negras brasileiras tiveram uma participação importantíssima nessa Conferência de Durban. Né? Esta conferência, praticamente, ela só aconteceu por conta da articulação do movimento de mulheres negras no Brasil, mas também em outros países da América Latina e do Caribe, como Colômbia, por exemplo, que é um país que tem uma população negra expressiva, né? Não obstante, nós sabemos que o Brasil tem a maior população negra depois da própria Nigéria. Tá? Durante o período de escravidão, dos 10 milhões de africanos sequestrados de África, só o Brasil recebeu mais de 4 milhões de pessoas durante o período de escravização. Tá?
Então, só para registrar isso. Então, a participação das mulheres negras na Conferência de Durban, depois, se vocês quiserem, a gente pode, eu posso enviar para a organização o link, né, do texto de Durban, que em Engelé 10 nós colocamos num e-book para vocês poderem conhecer melhor a história da Conferência de Durban, tá bom? E em 2014, né, em razão da articulação das mulheres negras aqui no Brasil, do movimento de mulheres negras, a presidenta Dilma Rousseff institui o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, dia 25 de julho. Tá? Outro fato histórico importante também, e são legislações que nós chamamos de legislação antidiscriminatória. Eu acho que os meus 30 minutos estão se esgotando, então eu quero trazer para vocês, que nós temos já de há muito tempo, vejam, a primeira legislação internacional antidiscriminatória que nós conhecemos é a Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É um decreto, uma convenção de 1958, mas que só foi adotada no Brasil 10 anos depois, a partir de 1968, né? Que é a convenção que trata da discriminação, ou seja, do repúdio, né? Da discriminação no mercado de trabalho, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, a partir desta convenção, diz aos países que assinaram esta convenção, e o Brasil assinou, né, que esses países, esses estados, devem tomar todas as medidas necessárias para impedir a discriminação no mercado de trabalho. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, a população negra ainda sofre extremamente, né, a exclusão do mercado de trabalho. E vocês devem ter visto, semana passada, né, no Rio de Janeiro, um comerciante chinês sendo preso em flagrante por discriminar uma mulher negra que foi ao seu estabelecimento por conta de uma placa, né, de que ele estava precisando de uma funcionária, de um funcionário, de um empregado para sua loja. E ele disse que ele não queria mulheres negras trabalhando com ele. Então, para vocês verem que ainda falta muito para o governo brasileiro adotar medidas eficazes para inibir esse tipo de comportamento. Depois disso, nós temos a primeira Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Tá? E eu acho que, para fechar, como eu disse para vocês no início, infelizmente, nós estamos vivendo um momento singular no Brasil, em que o governo também, a despeito de ter assinado todas as convenções que tratam da defesa dos direitos humanos, né, no mundo, mas também no Brasil, porque essas convenções todas são convenções que são tiradas de conferências realizadas pela ONU, a Organização das Nações Unidas,
e o Estado brasileiro assina, ratifica, como a gente chama em direito, todas essas convenções, infelizmente, este governo atual não... ao contrário, né? Ele, além de não respeitar essas convenções, né? Ele ainda age de forma a promover e também tolerar as violações de direitos humanos, principalmente da população negra e indígena nesse país. Por conta disso, em 2019, nós formamos a Coalizão Negra por Direitos, né, que é uma articulação de entidades do movimento negro de todo o país para promover uma incidência política. E aí vocês me desculpem, porque ficou faltando aqui uma parte da frase, mas nós iniciamos essa incidência política em 2019 no Congresso Nacional, não é? E depois nós passamos a fazer uma incidência internacional, porque esse congresso que nós temos hoje também, infelizmente, atua de forma, muitas vezes, né, a violar direitos. Tá? Então, nós somos mais de 250 organizações negras que fazem parte desta coalizão. Nas eleições agora de 2022, nós lançamos uma campanha que se chama Quilombo nos Parlamentos, né? E esta campanha visava, né, promover mais de 120 candidaturas negras por todo o país, tá? Candidaturas negras que alinhadas com as pautas raciais. Para encerrar, né, como eu vinha dizendo, eu quero agradecer, né, a possibilidade de estar mais uma vez com as promotoras legais populares, tá? De trazer essa reflexão sobre a importância, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de conhecer a história do povo negro, né? E de trazer para vocês que a nossa luta continua e da importância hoje de nós termos uma representatividade no poder legislativo. Então, um ótimo mês de novembro para vocês, que vocês tenham a possibilidade de refletir junto com a gente esse 20 de novembro, mas que o Dia da Consciência Negra não seja só o dia 20 de novembro, né? Que seja o ano inteiro. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e tchau para todas vocês.